A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Sabe quando tem uma discussão em grupo de WhatsApp e todo mundo fica reclamando de alguém, mas sem citar o nome da pessoa, porque ninguém quer ser o primeiro a dar o braço a torcer e falar do vizinho do 184 que vive deixando o lixo pra fora da lixeira achando que ninguém sabe que é ele? E por que diabos ele tem tanta caixa de papelão? Ele tem alguma loja online ou compra móveis todo dia? Desculpa, sabe quando isso acontece? Pois foi mais ou menos isso no encontro virtual do BRICS. Lula falou em chantagem tarifária, Xi já reclamou das guerras comerciais, mas ninguém citou diretamente o Trump, que anda colocando tarifas de 50% em produtos do Brasil e também da Índia. Que, caso você não saiba, faz parte do BRICS. Ele é o Izinho ali do BRICS. O encontro acabou virando uma espécie de terapia em grupo, né? Cada líder trouxe seu desabafo, mas também reforçou que querem jogar juntos no comércio internacional. Então, no episódio de hoje, nós vamos entender o que rolou nesse papo e o que isso significa para o Brasil e para o resto do mundo. E bom, se você acha que os americanos amam o capitalismo do mesmo jeito que amam fast food e filmes de super-herói, a pesquisa mais recente do Gallup mostrou que a história não é bem assim, pelo menos não tanto. Só 54% dos adultos nos Estados Unidos dizem ter uma visão positiva do capitalismo, que é inclusive o nível mais baixo desde 2010, que foi quando eles pensaram, que tal começar a perguntar o que o pessoal acha do capitalismo? E olha só, entre os democratas, o socialismo já tem muito fã. 2/3 deles aprovam a ideia. Entre os republicanos, claro que a rejeição continua forte, mas a nova geração, acredite ou não, não é tão radical quanto os mais velhos. O que está acontecendo? Olha, tem a ver com Trump, com Bernie Sanders, com as mudanças de geração e até com o surgimento de políticos abertamente socialistas em lugares como Nova York. Hoje a gente vai então mergulhar nesse debate também. Por que o capitalismo está perdendo pontos na opinião dos americanos e o que isso diz sobre o futuro político e econômico dos Estados Unidos? Olha, e como é uma discussão sobre socialismo, capitalismo, as coisas tendem a esquentar. Então, eu já aviso, esse podcast não tenta passar nenhum viés, nós estamos apenas discutindo uma matéria interessante da Bloomberg News. E o mais importante, vizinho do 184, para de jogar lixo fora da lixeira. Por favor. Bora pro episódio. Bom, o presidente Lula criticou o uso de tarifas dizendo que elas estão virando uma forma de chantagem, entre aspas, no comércio internacional. Já o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que as chamadas guerras comerciais estão atrapalhando a economia global. Essas falas aconteceram durante uma reunião virtual do BRICS, que é aquele grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e depois também a África do Sul, e que agora já inclui outros países. A reunião foi convocada pelo próprio Lula para discutir práticas dos Estados Unidos, especialmente depois que Donald Trump anunciou tarifa de 50% sobre muitos produtos brasileiros e fez o mesmo para a Índia. Nem Lula nem Xi citaram Trump diretamente, mas a mensagem foi clara. Os países dos BRICS querem se unir em defesa do comércio internacional e contra medidas que consideram injustas. Segundo Lula, esse tipo de tarifa virou um jeito de forçar a entrada em mercados e até de interferir em assuntos internos de outros países. Xi reforçou a ideia dizendo que o mundo não pode prosperar se cada país tentar se isolar. E bom, gente, essa não foi a primeira vez em que o grupo deu uma cutucada ali em Donald Trump. Na reunião de líderes em julho, eles já tinham criticado algumas das medidas dele, o que gerou resposta direta do presidente americano. E vai lembrar que um pouquinho depois disso, não muito, mas um pouco, ele incluiu o Brasil na mira da guerra comercial, ameaçando ainda mais tarifas. Já em agosto, foi a vez da Índia receber tarifa de 50% como punição por comprar petróleo da Rússia. Na reunião mais recente, além de Lula e Xi, participaram Vladimir Putin, da Rússia, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, além de representantes do Egito, Irã, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e Etiópia. Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, mandou seu chanceler no lugar. A mensagem principal foi de que os países emergentes precisam ter mais espaço em instituições internacionais como a ONU e que o BRICS pode sim liderar essa mudança. Xi destacou que juntos eles representam quase metade da população mundial, 30% da economia global e 20% do comércio internacional, além de serem grandes produtores de recursos naturais e manufaturados. Lula disse que o grupo tem legitimidade para renovar o sistema de comércio mundial, tornando-o mais moderno e adaptado às necessidades de desenvolvimento dos países. Xi foi lá e pediu mais cooperação em áreas como comércio,
finanças e tecnologia, lembrando iniciativas da China como o Cinturão e Rota. E Ramaphosa, da África do Sul, completou dizendo que os países em desenvolvimento estão vivendo tempos difíceis, já sofrendo os impactos dessas tensões comerciais. Mas bom, resumindo aqui para a gente não estender tanto também nessa reunião. No fim, o tom geral foi de união. O BRICS quer mostrar que a cooperação pode ser mais forte do que a rivalidade no cenário internacional. E agora, do nosso lado, nós ficamos de olho para ver quais serão as reações e o que de novo vem pela frente. Bom, a imagem que os americanos têm do capitalismo, ou seja, do sistema econômico baseado em empresas privadas e mercado livre, não anda tão boa quanto antes. Segundo uma nova pesquisa do Instituto Gallup, o entusiasmo caiu bastante nos últimos anos e o país está cada vez mais dividido sobre o assunto. Hoje, só 54%, como eu comentei, dos adultos lá nos Estados Unidos dizem ver o capitalismo de forma positiva. Esse é o índice mais baixo desde 2010, quando o Gallup começou a perguntar isso. Em 2021, eram 60%. Já em relação ao socialismo, o apoio geral continua estável. 39% dos americanos dizem ter uma visão favorável. Mas a novidade está na divisão política. Olha só, entre democratas, ou seja, os eleitores do partido mais à esquerda de lá, 2/3 dizem gostar da ideia do socialismo. E em 2010 era apenas a metade. Para Jeff Jones, analista do Gallup, um dos pontos de virada foi a eleição de Donald Trump em 2016. Ele diz que esse movimento também foi impulsionado por Bernie Sanders, que é o senador que sempre defendeu propostas mais socialistas e pelo populismo de forma geral. Segundo Jones, dentro do Partido Democrata, essas ideias estão se tornando cada vez mais comuns. Um fator importante nessa mudança é a geração. Quem cresceu depois da Guerra Fria, olha só, não recebeu aquelas mensagens negativas sobre o socialismo que eram muito fortes para os americanos mais velhos. Já entre os republicanos, que são um partido mais de direita de lá, os eleitores mais jovens continuam desconfiados do socialismo, mas não têm a mesma rejeição dura que os republicanos mais velhos ainda têm. E, bom, ouvinte, vale lembrar também que Trump fez do combate ao socialismo uma bandeira bem forte da sua campanha em 2024, repetindo várias e várias vezes que, abre aspas, os Estados Unidos nunca serão um país socialista, fecha aspas. Essa pesquisa, inclusive, foi divulgada justamente quando um político socialista democrático, o Zohran Mamdani, lançou uma campanha surpreendente para a prefeitura de Nova York. Isso reacendeu o debate sobre o tema. Para Jones, a mudança não começou com Mamdani, tá? Mas a candidatura dele mostra como essas ideias já têm espaço, especialmente entre os democratas. E como alguém com esse perfil pode sim vencer eleições em cidades como Nova York. Mesmo com essa queda na visão positiva do capitalismo, os americanos, olha, ainda apoiam, tá, fortemente algumas partes do sistema. As pequenas empresas, por exemplo, têm aprovação de 95% dos entrevistados e 81% dizem apoiar a livre iniciativa, ou seja, a ideia de que qualquer pessoa pode sim abrir um negócio. Mas as coisas mudam um pouquinho quando o assunto são as grandes corporações. Só 37% dos americanos veem as grandes empresas de forma positiva, que é uma queda bem grande, vamos combinar, em comparação com 2019, quando a maioria aprovava isso. Essa pesquisa, inclusive, foi feita com 1.000 adultos nos Estados Unidos entre os dias 1º e 20 de agosto, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Rian Queiroz. E bora olhar aqui alguns comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado de bandas que só tiveram um hit. Aí o Alec comentou, banda de uma música só me lembra Ana Júlia de Los Hermanos. Olha, eu acho que eles têm mais músicas famosas, não tem? Dai diz, bom dia, aquela dupla russa, Tatu, que só canta All the Things She Said. Aí ela comentou várias vezes, All the Things She Said, All the Things She Said. É verdade, tem elas. Léo Pereira diz, bom dia primo, não é uma banda, mas Natália Imbruglia e seu mega hit Torn é icônico. Olha, de nome eu não lembro, Léo. Não lembro. Guilherme Vinícius lembrou do cantor Vini com Heloísa Mexe a Cadeira. E Tuane Braz diz The Verve, Bittersweet Symphony. Bem lembrado, Tuane, também. E bom, gente, eu ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo episódio. Até lá. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café.
Pois é.